campanha do Palmeiras no ano passado, quando o Palmeiras acabou rebaixado, com sucessivas falhas do Alexandre. É um jogador extremamente irregular, ele mais falha do que faz grandes apresentações e no Goiás talvez não tenha sido diferente, embora a gente não tenha acompanhado todos os jogos do Goiás de perto. Nós estamos acompanhando agora a corrente dos jogadores do Goiás. Goiás se preparando para entrar em campo. Vamos ouvi-los. Já foi falado tudo, é só chegar lá dentro e fazer. Vamos nos abraçar, pô, se cobrar. Errou o companheiro, ajuda, depois cobra. Vamos embora, pô, vamos lá, gente. Bora, gente! Todo o clima, todas as informações do jogo. Você viu o Gil Baiano chegando, já comandando o time, um jogador experiente de 32 anos. Goiás vem agora para o gramado do Maracanã. E Bruno Cortes, alguma coisa da escalação do Fluminense, Bruno? Bem, Luiz, a gente não conseguiu a escalação com a assessoria de imprensa do Fluminense, mas acabamos conseguindo com a arbitragem do jogo. E o time está confirmado, tudo normal, Romário está na frente. Romário era realmente a dúvida, não sei se ele sentiu alguma coisa, ninguém do Fluminense disse, mas Romário está confirmado no ataque. O time era mesmo o que estava previsto para entrar em campo hoje, Luiz. Goiás já em campo. Suspense tremendo aqui no Maracanã. Nada da escalação oficial do Fluminense. Goiás já em campo, o Fluminense ainda no gramado. Ou melhor, o Fluminense ainda não veio para o gramado. Luiz. Rui Guilherme. Eu vi aqui o técnico Cuca do Goiás, que conversa com a assinante do Sport TV sobre o jogo. Cuca, longe da torcida de casa, você acha que o Goiás vai conseguir essa vitória hoje aqui no Maracanã, por estar longe de uma pressão? Eu acho que hoje o momento é bom para se jogar fora de casa, né? E estamos aí com dois meninos na zaga, que são dois meninos dos juniores, o João Paulo e o Renato. Quer dizer, nós temos a confiança neles, além de ser bons meninos, são bons jogadores. E hoje é o dia de começar a nossa virada. Esse fantasma de rebaixamento, você acha que, mesmo o campeonato não estando nem na metade, mas isso vem na cabeça do jogador, isso pode vir a atrapalhar um pouco, Cuca? Claro que atrapalha. O emocional, sempre que você entra em campo e o adversário grita a lanterna, já diz que você é o último colocado. Como que você faz para sair dessa situação? Tendo paciência, jogando futebol, não vai sair hoje da lanterna nem ganhando. Mas a médio prazo, tenho certeza que o Goiás sai. Bom jogo. Obrigado. Aí o time do Goiás, Cuca estava fazendo um bom trabalho no Paraná Clube, recebeu uma proposta que ele disse ter sido irrecusável, trocou o Paraná pelo Goiás. Aí o capitão Fabão, time do Goiás já em campo. Vamos a outras notícias do Fluminense, que já está escalado, já está confirmado. Vamos a outras do Fluminense com Bruno Cortes. Bem, Luiz, e vale lembrar que com a entrada do Romário no ataque, ao lado do Sorato, o Carlos Alberto volta a jogar onde ele gosta de jogar, o meio-campo, né? E o Jean Carlos também, que não jogou o último jogo contra o Vitória, está de volta. E o Renato Gaúcho ainda teve que fazer mais duas modificações. O Marciel e o Rodolfo, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, dão lugar a Djair e Augusto. Em relação ao Carlos Alberto, vinha prendendo muito a bola, excessivamente. Era o jogador que mais faltas sofria no Campeonato Brasileiro, sim, mas sofria muitas faltas no meio-campo, prendia a bola sem a menor necessidade. Roberto Monteiro, será que com a experiência do Romário, o Romário gritando, pedindo a bola, será que o Carlos Alberto não vai soltar essa bola mais rapidamente? Olha, na semana passada eu acompanhei o jogo Vitória e Fluminense e o problema foi parcialmente resolvido. Ora o Carlos Alberto prendia demais a bola, ou quando resolvia soltar a bola, soltava de maneira errada, recolocando o adversário em condição de contra-atacar. É uma situação complicada para um garoto ainda, que está aparecendo muito bem no futebol brasileiro. É preciso ter tranquilidade e um vício que ele traz com certeza das categorias de base e que deveria ter sido corrigido antes. Isso é uma coisa muito complicada. O Renato tem trabalhado sim, mas o Carlos Alberto em campo tem que estar mais atento a um companheiro melhor colocado para que o time possa ter mais evolução em campo. Luiz. Rui Guilherme. Josué, qual vai ser a tua função em campo hoje, Josué? A gente vai procurar marcar usada, né, que é o homem que vem de trás, para eliminar qualquer jogada de perigo da equipe do Fluminense, neutralizar principalmente para que essa bola não possa chegar com tanta facilidade no Romário, que é um jogador que decide. Você acha que fora de casa, fora da pressão da torcida, longe do Serra Dourada, o Goiás vai ter tranquilidade para conseguir vencer hoje? Na minha concepção, é uma semana bem tumultuada lá em Goiânia, então saímos, né, e isso foi bom, porque a cobrança da torcida vinha sendo muito grande e a gente tem a oportunidade de jogar fora de casa e buscar por um resultado melhor. Finalmente parece que vem o Fluminense. Vem o Fluminense pro gramado, Romário puxando a fila de jogadores. O baixinho mais uma vez veste a camisa número 11 do Fluminense. Muito tumulto na entrada do Romário. É o capitão do time também, Luiz. Verdade, o Romário ainda diz sentir um friozinho na barriga em tarde de estreia. É interessante isso, né? Uma estreia sempre é uma estreia, por mais experiência que o homem tenha na sua vida,
ele sempre está sentindo alguma coisa, uma emoção diferente num momento como esse. E é importante. Agora, o que ficou estranho até agora, ainda, e não me conformo, é com essa demora na escalação da equipe. Coisa desnecessária, mesmo que houvesse uma dúvida, porque o time está em campo e até agora nada de divulgação oficial da escalação. Não, a divulgação oficial acabou de ser me dada aqui, na verdade, e o que eles me passaram foi exatamente que o Romário era dúvida, ele chegou a sentir alguma coisa no vestiário, mas está confirmado. Algum problema muscular, Bruno? Tenta apurar isso um pouco Eu vou confirmar melhor. exatamente o que é. Perfeito. Fluminense e Goiás já no gramado. Romário em campo. Romário era dúvida, mas está em campo com a camisa número 11. Aí você vê o baixinho. Mais uma vez, capitão do Fluminense. Vamos confirmar as escalações do Fluminense e do Goiás. Começando pelo Fluminense de Romário. Fluminense já em campo com 1 Kleber, 2 Jean Carlos, 4 Zé Carlos, 3 Augusto e 6 Jadilson. No meio campo, 7 Marcão, que era o capitão até a volta do Romário. 5 Zada, 8 de Jair e 10 Carlos Alberto. No ataque, o Romário com a número 11, Sorato número 9. O técnico é Renato Gaúcho. Você vê aí os reservas do Fluminense, banco sorridente do Fluminense, que tem Murilo, Tinoco, Júnior César, Alex Oliveira, Josafá, Sidney e Lopes. Esses são os reservas do Fluminense. Vamos confirmar agora a escalação do Goiás, do técnico Cuca. Goiás com 1 Gilmar, 3 zagueiros, Fabão, Renato e João Paulo. Na ala direita, Gustavo. Número 7, Marabá. Número 10, Josué. 8, estreante, Gil Baiano. E na ala esquerda, Marcinho. No ataque, Dimba, o artilheiro com a número 9. E o talentoso Araújo com a número 11. Araújo talvez seja o grande nome desse time do Goiás. Vamos aos reservas do Goiás agora. Você vê a escalação dos reservas do Goiás. Rodrigo Calaça, Jeffersley, Kleber, Thiago, Alwessione, Vando e Giuseppe. Bruno Cortes. Vou tentar falar aqui com o Renato Gaúcho. Renato, Romário chegou a sentir alguma coisa? Por que ele era dúvida? É por isso que nós atrasamos até para passar a escalação para vocês, já que por volta de 15 horas ele sentiu a coluna, estava com dificuldade para fazer os movimentos, tomou a injeção, fez vários alongamentos e entrou em campo. Vamos torcer que ele aguente agora. Acho que dá para ele manter, pelo menos jogar um tempo, jogar até os 2 tempos? Vamos torcer que ele possa jogar os 90 minutos, né? Mas está com problema na coluna e coluna é coisa triste. Aí o Renato falando, na verdade, que o Romário sentiu realmente um problema de lombalgia. O doutor do Fluminense já tinha me falado aqui antes. Luiz. Há um problema na coluna do baixinho Romário. Você vê aí o trio de arbitragem. Vamos confirmá-lo agora. Wallace Valente é o árbitro. Seus assistentes Marco Colodete e Robson Wijanski. Roberto Monteiro. Romário já não estava 100% fisicamente. Entra agora com um problema nas costas, na coluna. É porque, na verdade, ele ficou lá esse tempo todo no Oriente Médio e não atuou. Ele atuou apenas em 2 ou 3 partidas. É muito pouco. Volta para uma atividade onde ele não é muito chegado. O Romário tem essa mania, ele não treina. Ele participa apenas dos jogos e participa sempre bem dos jogos, mas não treina. Deve sentir falta de ritmo, sim. O que mais preocupa nesse momento não é a falta de ritmo do Romário, mas sim a contusão que ele sentiu, que pode complicá-lo no decorrer da partida. Vamos ficar de olho no Romário, porque a expectativa toda é em cima dele. A torcida continua chegando. Pequenos torcedores. Essa é uma pequena torcedora. E veio para ver o baixinho. O Romário está de volta ao Fluminense. O Romário sonha em chegar a 1000 gols na carreira. E ele reconhece que esses 3 meses no Catar prejudicaram muito esses planos. O Romário não marcou nenhum gol, jogou apenas 3 partidas, ganhando $500 mil por jogo disputado no Al Sadd. Torcida grita o nome do baixinho Romário. O juiz confere os últimos detalhes. Vamos para o início de Fluminense e Goiás. São as emoções do Campeonato Brasileiro, sempre transmissões especiais para você no Sport TV. O Fluminense ocupando a 12ª colocação com 16 pontos. E o Goiás, o último colocado, 24º com apenas 6 pontos. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Esse é Carlos Alberto. Está jogando o Fluminense. Augusto. Dois minutos no primeiro tempo. Romário, Marcão. Girou bonito, a torcida gostou. Olha, Luiz, uma história curiosa sobre essa dupla de ataque do Fluminense, o Romário e o Sorato. Há 19 anos, o Sorato fazia o primeiro jogo dele como profissional justamente no lugar do Romário no Vasco. E naquele jogo ele acabou marcando 2 gols, o Sorato. Jair.
Voltando hoje ao time titular no lugar do Marcial, que está suspenso. Romário de primeira. A sobra é de Marcinho. Isso que eu vou dizer é tão elementar, mas é preciso dizer porque o momento exige isso. Para se furar um bloqueio como esse, só com bolas pelos lados. Jogada pelas laterais, com cruzamentos na área e com passes precisos. Na semana passada, com o Vitória, o Fluminense cometeu o mesmo erro. Na única bola em que o Jadilson apareceu pela esquerda, o Sorato fez o gol aos 45 do segundo tempo. Muito pouco. Jadilson, Romário, Carlos Alberto. Dá para Jean Carlos. Fluminense vem para o meio mais uma vez. Sai o cruzamento para o Romário. Aí está Renato Gaúcho. Renato já dirigiu o Fluminense em 55 jogos. Gira Jadilson, tenta sozinho, perde. Domina Carlos Alberto na sequência. Dá para Djair. Sai jogando o Fluminense pelo meio. Jean Carlos. Muito vaiado pela torcida. O garoto Jean Carlos, de 19 anos. Ele corta para o meio mais uma vez. Roberto Monteiro falava há pouco sobre isso. O Jean Carlos e o Jadilson fecham para o meio sempre. Carlos Alberto de primeira no canto. Gol! É do Fluminense! Carlos Alberto empata o jogo aqui no Maracanã. Batendo de fora da entrada da área no canto. Gilmar tocou na bola, mas não segurou. Um Fluminense, um para o Goiás. Roberto Monteiro. Olha, a colaboração direta do goleirão do Goiás, hein? Que foi para a bola, não interceptou. Um belo chute do Carlos Alberto. Você reclamava com razão. O Fluminense está embolando muito pelo meio, mas houve o espaço. Carlos Alberto aproveitou, bateu forte de perna direita. Iguala tudo. Quem sabe agora o Flu acorde e o Goiás se abra um pouco mais. Bruno Cortes. Segundo gol do Carlos Alberto, Luiz, nesse brasileiro. E a torcida que já estava começando a ficar irritada com o Carlos Alberto, está prendendo muito a bola, já grita o nome dele com esse gol de empate. O torcedor do Fluminense curtir de novo Carlos Alberto de primeira, com a ajuda do Gilmar. Um Fluminense, um para o Goiás. Aí a festa do garoto Carlos Alberto, de apenas 18 anos. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você. Foi a segunda finalização do Fluminense. De novo, belíssimo gol de Gil Baiano. Rui Guilherme. Gil Baiano, que marcou o primeiro gol dele na competição, o 22º do Goiás, que continua devendo, Luiz, está com um saldo -5. Não vale a cobrança. Quase 22 minutos, primeiro tempo, um Fluminense, 2 Goiás. Bruno Cortes e o Renato Bruno. Renato aparenta calmo, mas com certeza calmo ele não está com esse placar de 2-1 do Goiás. A torcida que estava comemorando não conseguiu ficar nem comemorando nem 2 minutos, né, Luiz? Aí a preocupação do Renato, 55 jogos comandando o Fluminense com aproveitamento de 55,2% dos pontos. Cobrança para a entrada da pequena área. O toque do Gilmar e o escanteio. Gilmar grita com a defesa do Goiás. A bola foi desviada pelo Marcão. E essa é uma defesa difícil porque a bola quicou à frente do goleiro. Escanteio para o Fluminense na cobrança, Carlos Alberto. A bola não chega no Romário. Está jogando Gustavo para o Goiás. O Romário malandramente nesse lance, Luiz, botou o pé bem na frente do Gustavo, que quase caiu dentro da pequena área. Zada corta para o Fluminense e sofre a falta. Roberto Monteiro, 27 minutos. Romário praticamente não tocou na bola. A bola não está chegando até ele. O Fluminense não tem condição de chegar. Encontra um Goiás muito bem plantado no meio campo para trás, um time que vem disposto a marcar. E o que é pior, está permitindo o contra-ataque. É uma equipe que vem claramente para jogar no contra-ataque, que já vence por 2-1. Quando o Goiás trabalha pelos flancos, o Fluminense deveria observar e fazer a mesma coisa para tentar furar esse bloqueio, e não faz. Carlos Alberto. Sorato se apresentou pela direita. Falta cometida pelo Marcinho. Você viu ainda há pouco um jogo com pouquíssimas faltas. Essa foi a 12ª falta. Domina Djair. Bola não está chegando lá na frente. Baixinho vem buscá-la. De novo Djair.
Marcinho. Sai o cruzamento. O Fluminense está nitidamente perdido em campo. E o Renato deve mexer ainda no primeiro tempo, Bruno Cortes. Exatamente, o Renato já botou o Josafá, o atacante Josafá, para aquecer. E a torcida começa já a gritar: queremos jogador. O Josafá entrou no jogo lá em Salvador na semana passada e ele tem a mesma característica do Carlos Alberto. Ele prende demais a bola. Será que é mais um para carregar a bola? É preciso trabalhar. O futebol é um jogo coletivo. Todas as emoções do Brasileirão. O Goiás, último colocado, vai conseguindo um grande resultado aqui no Maracanã. Sorato. Com esse gol hoje aqui no Maracanã, o Dimba assumiu a liderança da artilharia do campeonato ao lado do Luiz Fabiano, que está com a seleção brasileira. Os dois têm 11 gols marcados. Romário. 31, temos muito jogo pela frente. Essa partida ainda promete muitas emoções. Vem aí Josafá no Fluminense. Saiu jogando mal o Fluminense mais uma vez. Kleber dividiu. Quase o gol do Josué. A torcida do Fluminense se desespera. O Jair vem aqui conversar com o Renato. Passe não chega no Sorato nem no Romário. 33 minutos. Primeiro tempo, 3 para o Goiás, 1 para o Fluminense. E vem o time do Cuca mais uma vez. O Jair falou alguma coisa com o Renato, que chamou agora o Josafá. Agora, Luiz, a bagunça é tão grande que o Jair foi conversar com o Renato na hora do ataque do Goiás. Ele acabou faltando um jogador de defesa, né? Menos um jogador de defesa o Fluminense teve nesse último ataque do Goiás. Talvez ele tenha comunicado que alguém está sentindo algum problema aí. Vai trocar quem vai sair, viu? Fluminense tira um zagueiro e coloca um jogador de ligação do meio campo com ataque. Aí está Josafá com a bola dominada. Como o Roberto Monteiro falou, um jogador de características parecidas às do Carlos Alberto. Romário. Zada. Carlos Alberto na entrada da área. Ajeitou, protegeu. Fez o toque para o Josafá dentro da grande área. Não conseguiu girar. 1 para o Fluminense, 3 para o Goiás. Zada foi revelado pelo Vasco da Gama. Romário. Bola não chega no Carlos Alberto. Amanhã não perca às 10h30 da manhã. Basquete da melhor qualidade. A série está empolgante. Ribeirão, Preto Coque e Uberlândia Unite. Amanhã a gente pode conhecer o campeão, desde que o Ribeirão vença o Uberlândia. Esse jogo promete. O Uberlândia vem com tudo em Ribeirão para cima do Coque. Você está revendo a falta no Jadilson. O Fluminense tem 2 bons cobradores, o Jair e o Carlos Alberto. Daqui a pouco você vai ver o gol do Rodrigão, o gol do Guarani. Jair bateu a falta no canto. Soltou o goleiro Gilmar. Na verdade, a bola foi praticamente no meio do gol, não chegou a ser no canto. E não era difícil, né? Olha, o Gilmar falhou no gol do Fluminense, claramente. Depois acabou fazendo uma boa defesa numa bola quicada à sua frente. E nessa ele mostrou mão de pau. Tá muito inseguro o goleiro do Goiás. Benzada. Torcida do Fluminense agora para de vaiar e resolve incentivar o time. 1 Fluminense, 3 para o Goiás. Jean Carlos se atrapalhou, perdeu. Marcão. Josafá. Veio do Madureira para o Fluminense. Passou bem, caiu, falta marcada. O goleiro Arley, Luiz, continua suspenso, está suspenso 20 dias por ter sido encontrada uma substância considerada dopante no exame que o jogador fez de urina, no exame antidoping. A punição termina na quinta-feira e ele deve voltar no sábado contra o São Paulo no Morumbi. O Fluminense fez apenas 3 faltas em todo o jogo. Carlos Alberto na cobrança. Sai o cruzamento no segundo pau. Augusto acredita na jogada. A bola sai.
Tiro de meta apenas para o Goiás. Vamos ver agora o gol do Guarani, J. Júnior. Josafá. Esse é Carlos Alberto. 2 na marcação. E a falta cometida pelo Josué. Luiz, até esse instante, 42 minutos. Primeiro porque a zaga não permitiu, a zaga do Goiás não permitiu. Segundo porque o Fluminense erra demais passes. Mas o Romário não restreou no time até agora. E saiu o cartão amarelo para o Josué. Terceiro do jogo, segundo para os jogadores do Goiás. Augusto e Dimba. Bola recuada para Kleber. Cartão mostrado para o Josué. Marcão. Romário. Esse é Jadilson. Tenta chegar à linha de fundo. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Regina Casé tenta descobrir por que tanta gente não lava as mãos depois de ir ao banheiro. Domingo, no Fantástico. Carlos Alberto tem pressa, escanteio para o Fluminense. Sobra do Josué, a sobra do Goiás. 1 Fluminense, 3 para o Goiás. Pela Série B, Palmeiras 2, Mojimirim 0. Vamos até 46. Aqui no Maracanã, 3 para o Goiás, 1 para o Fluminense. Não perca amanhã às 6. Grande Prêmio da Catalunha, Moto Velocidade. Vale a sua torcida pelo Alexandre Barros. A partir das 6 da manhã, ao vivo no Sport TV, muita velocidade com o GP da Catalunha. Esse é Araújo. Bom toque no meio, pênalti. Pênalti a favor do Goiás. Pênalti bem marcado. Roberto Monteiro. A impressão realmente foi essa. Ele entrava com muita velocidade e foi derrubado pelo zagueiro. Vamos ver. Gustavo vem pelo meio, pênalti. Pegou o pé de apoio e depois veio o outro. Ainda colocou o corpo à frente. Ele foi interceptado 2 vezes, observe. Marcão primeiro... e Jair. Exatamente. O Marcão foi lá e terminou o serviço. Pênalti muito bem marcado. E a coisa mais complicada ainda para o Fluminense, hein? O Goiás pode fazer o 4º ainda no primeiro tempo. Pênalti a favor do Goiás. Dimba na cobrança. O Dimba pode assumir a artilharia isolada da competição. Pode marcar agora o 12º gol dele no campeonato. Kleber. Ele que já tem 2 de pênalti, Luiz. Kleber no meio do gol. Kleber costuma estudar como os jogadores batem pênaltis nesse campeonato. Dimba contra Kleber. Pênalti a favor do Goiás. Partiu Dimba. Bateu o pênalti. Kleber defendeu. Defende o goleiro do Fluminense. Dimba bateu no meio do gol. Roberto Monteiro. Você acabou de dizer que o Kleber estuda muito como os adversários batem um pênalti. Ele ficou certinho onde esperava que a bola fosse. Foi em cima do seu corpo, rebateu. Perdeu o Dimba uma grande oportunidade. Dimba perde, sem dúvida, uma chance de matar o jogo ainda no primeiro tempo. Seria o 4º gol do Goiás. Rui Guilherme, Bruno Cortes. Dimba, que ao lado do Romário. Batida do Romário pênalti. previa tanta dificuldade, Romário. Realmente o time, depois do 2-1, ficou um pouco desesperado, né? A gente está meio que dormindo. Tem que acordar agora, senão a gente pode sair daqui, inclusive, com mais gols. E as dores nas costas, Romário, tá bem já? A gente vai aquecendo, vai melhorando. Dimba, o que aconteceu na hora da batida do pênalti? Não, apenas optei em bater no meio do gol, pensando que ele ia sair, mas ele foi mais esperto e acabou ficando no meio e pegou. Você acha que essa perda do pênalti pode trazer uma intranquilidade à equipe no segundo tempo ou pode passar desapercebido? Não, pode passar desapercebido de forma normal. Dimba perde o pênalti no último lance do primeiro tempo. Fim de primeiro tempo, 1 para o Fluminense, 3 para o Goiás. Nós vamos a um rápido intervalo. Já já, melhores momentos, números. Vamos ter também os melhores momentos do Derby em Campinas. Muito mais de Campeonato Brasileiro para você. Aqui no Sport TV e no Premier Esportes. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Muito bem, você acompanhou os melhores momentos do primeiro tempo. Goiás e Fluminense já em campo. Vamos para as emoções do segundo tempo. Roberto Monteiro, o que esperar desse segundo tempo? Eu espero muitas emoções, porque eu acho que o Fluminense vem para cima.
Acho que teremos mais gols, muitas emoções nesse segundo tempo. O Fluminense terá que sair para o jogo obrigatoriamente. Como o próprio Romário dizia, aliás, com toda a sua experiência, se o time continuar bobeando dessa maneira, pode tomar mais do que os 3 gols que já tomou. Poderia ter tomado 4, não fosse a boa defesa do Kleber no pênalti batido pelo Dimba. O fato é que o Goiás está fazendo linha de passe dentro da área do Fluminense, sai à vontade para o jogo e o Fluminense só conseguiu que o Gilmar fizesse 2 defesas chutando de longe. Não fez uma jogada sequer dentro da área da equipe do Goiás. E o Fluminense mexe agora para o segundo tempo. Bruno Cortes. Exatamente, Luiz. O Sidney entrou no lugar do Jean Carlos, que vinha sendo muito criticado, vinha sendo muito vaiado, né, na verdade, pela torcida do Fluminense. E o Cuca pediu para o Araújo explorar bem o Djair, que não é zagueiro. Segundo ele, vai ser um ponto que o Goiás vai explorar no segundo tempo. Luiz. Saída do Goiás no segundo tempo. Começam as emoções do segundo tempo. Brasileirão 2003. Goiás, último colocado, jogando contra o Fluminense, que chegou nessa rodada na 12ª colocação. Aliás, o Fluminense pretendia conseguir 6 pontos nos 2 jogos. Joga hoje com o Goiás e na próxima rodada com o Guarani. 2 jogos que vai fazer aqui no Maracanã. Carlos Alberto. Jadilson. Passou pelo Dimba. Gustavo já tem cartão amarelo. Expulso. Ele recebeu o amarelo aos 21 do primeiro tempo. Aos 2 do segundo, o Goiás fica com 1 a menos. Expulso o Gustavo, que vinha sendo uma peça importante no ataque do Goiás. Roberto Monteiro. E o tipo da falta que ele fez, não precisava nem ter tomado o cartão amarelo, viu? Observe. É uma falta violentíssima. Era passível de cartão vermelho direto. Luiz, e curiosamente, na hora que o time do Fluminense voltava para o campo, o segundo tempo, eu estava ali perto da entrada ali do vestiário, e o Romário exatamente falava para o Jadilson para ir para cima do Gustavo, porque ele já tinha o cartão amarelo. Gustavo foi revelado pelo Vila Nova, jogou também no Bom Jesus. Chegou ao Goiás no ano passado, chegou no Goiás em 2002. Goiás fica com 1 a menos, perde Gustavo. Esse é Carlos Alberto. Olha, pode-se até dizer, mas ele não atingiu o adversário. Só que a intenção do jogador, a maneira que ele foi, com toda tamanha força que ele foi para a jogada, era passível de cartão sim. Portanto, está correta a expulsão do jogador. Josafá. Vai para Sidney. Romário pediu na entrada da área, o baixinho saltou. Sidney achou o Romário, bateu para o gol, Romário. Primeira finalização do Romário em todo o jogo, defendeu o Gilmar. De fora da área. Observe que até agora o Fluminense não conseguiu fazer uma jogada dentro da grande área do Goiás. Jair. Josafá. Tentava o Romário. Marcão. Jair. Goiás tem 1 a menos desde os 2 minutos do segundo tempo, quando o Gustavo foi expulso. Saindo aí o experiente Gil Baiano, ex-jogador do próprio Fluminense, do Internacional, do Bahia. Já rodou um bocado o Gil Baiano. E o Romário pede o apoio da torcida. Cobrança de escanteio. Dimba tirando, tentou tirar de bicicleta, a bola subiu demais. Kleber toca de cabeça, só que o Dimba estava recuado. Está exatamente como foi no começo do primeiro tempo, com o Fluminense tentando pressionar, só que agora o time está com mais velocidade, o Fluminense. Carlos Alberto. Mais passes. Falta marcada na entrada da grande área, derrubado o Carlos Alberto. A 1 passo da grande área. Está jogando com raça o Carlos Alberto, com velocidade. Agora driblando como eu acho que ele deve driblar, para frente, na direção do gol. Dessa maneira sim se deve jogar. Agora ficar prendendo bola de lado, você não resolve nada e você acaba deixando sua equipe mais lenta. O Fluminense voltou com mais velocidade, com mais deslocação, trocando mais passes, chegando mais próximo à área do Goiás, coisa que não conseguiu no primeiro tempo. 1 Fluminense, 3 para o Goiás. Carlos Alberto na cobrança, Romário também está na bola. O Romário conversa com o Carlos Alberto, bom momento para o Fluminense. Expectativa aqui no Maracanã, Barreira andou. Olha só como está gritando o Gilmar. 9 no segundo tempo. Romário bateu a falta na barreira. A sobra é de Jair, daí para Carlos Alberto. A pressão é do Fluminense, todo o time do Goiás praticamente dentro da sua própria grande área.
Josafá ajeitou bonito para o Zada. Ele vem com a bola dominada. Zada bateu por baixo. Soltou o goleiro. Olha o gol do Fluminense. A bola não entra. Divide mais uma vez o goleiro. A pressão é terrível. Escanteio. Os jogadores do Fluminense pedem o gol. Num lance muito confuso. Sorato reclama. Marcão também. Agora o Gilmar cai. Vai ganhar tempo. Vai parar o jogo. Que vai parar é certeza. Ele já está caído. Atendido pelo médico e pelo massagista do Goiás. Vamos observar aí. Zada chega, chuta. O Gilmar solta, se atrapalha. Os jogadores pedem um pênalti no Romário, na verdade. Não a bola entrando, e sim um pênalti no Romário. A reclamação foi essa. Não, se for marcar alguma coisa, tem que marcar a falta do Romário no goleiro, porque o goleiro estava caído. Observem. O goleiro estava caído e foi tocar. Olha. Mas ele prendeu o pé de apoio a perna do Romário. Tá, agora nesse lance está muito claro. Ele prendeu a perna direita do Romário. Isso é pênalti mesmo. Romário ia chutar, ia fazer o gol vazio. Pênalti não marcado. Naquele ângulo por trás me deu a impressão que o Romário fez a falta nele, mas realmente foi pênalti. O Gilmar segurou a perna do Romário. Aliás, está inseguro o Gilmar. Soltou uma bola incrível nesse lance. Como já havia soltado no primeiro tempo. É um goleiro muito inseguro. Fez 2 defesas muito boas no primeiro tempo, mas na maioria das vezes está complicando. Não se pode largar uma bola como essa. Pênalti não marcado a favor do Fluminense. Rodrigão faz o segundo dele já. J. Júnior narra pra gente o segundo gol do Guarani no derby. O Cuca conversando com o Dimba. Além do pênalti não ter sido marcado, o Gilmar ganha agora muito tempo. Ele percebeu que o Fluminense está crescendo no jogo, vai dar uma esfriada na equipe do Fluminense, porque o Fluminense esteve muito próximo de fazer o segundo gol aqui. E se o Fluminense fizer o segundo gol pela maneira que voltou, com a vontade e determinação que voltou no segundo tempo, vai com certeza dar muito trabalho ao Goiás. O Calaça, que é o goleiro reserva, já eu te explico, Luiz. Sai o cruzamento para a entrada da pequena área. Zada toca na bola. Goiás está muito recuado. Rui Guilherme. Quando o Arley foi pego no exame antidoping, está suspenso inclusive, termina na quinta-feira a suspensão, o Calaça era o goleiro titular. Só que o Gilmar veio do Marítimo B, da 3ª divisão de Portugal, e assumiu a titularidade da equipe do Goiás. Josafá, mas hoje está muito inseguro aqui no Maracanã. Jadilson passou na boa, bateu cruzado. Não deu rebote dessa vez, Gilmar. Kleber. Araújo. Falta no Araújo. Grita muito agora o Cuca. Você está revendo a jogada do Jadilson. Romário entrava de carrinho, Sorato também. Temos muito jogo pela frente ainda. 16 no segundo tempo. 1 Fluminense, 3 para o Goiás. Na história de Goiás e Fluminense, Luiz, o Goiás nunca venceu o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Araújo. Passou bem no primeiro lance, não passa no segundo. A sobra é de Sidney. Fluminense e Goiás já se enfrentaram 23 vezes, com 9 vitórias do Fluminense, 6 vitórias do Goiás. E no último jogo pelo Brasileiro, no ano passado, o Fluminense chegou a estar vencendo por 2-1 com 2 gols de Romário, e o Goiás acabou empatando no fim. Temos quase 17 no segundo tempo. Zada. Sidney. Jadilson pediu e recebeu. Fez a opção pela jogada individual pela esquerda. Tirou 2 do lance, a torcida gostou. Jadilson caprichou no cruzamento. Fluminense tem 1 a mais, lembrando que o Gustavo foi expulso aos 2 do segundo tempo. Sport TV, Premier Esportes, no Campeonato Brasileiro. Carolina Dickmann, Clodovil, Caju e Castanha e Ed Mota. Hoje, no Altas Horas. Daqui a pouco você vai ver o gol do Rodrigão. Tô devendo esse gol do Rodrigão para você. Cuca ficou pedindo uma falta. O Goiás deixa apenas o Araújo isolado na frente. É um time que voltou claramente para jogar só no contra-ataque e na velocidade do próprio Araújo. Como perdeu o Gustavo, teve que recuar mais um homem. E a complicação agora está sendo marcar justamente o Carlos Alberto e quem está correndo atrás dele o campo todo é o Marabá. Falta no Sidney. O Fluminense tem pressa, a bola está em jogo.
Romário saindo da grande área, pedindo a bola, querendo o jogo. Marcão. Zada de primeira para o Josafá. Se atrapalha, cai, não houve nada. A bola fica com o Gilmar. Segundo tempo, 18 minutos. Todas as emoções de Goiás e Fluminense. Fluminense e Goiás para você, sempre com transmissões especiais. Bruno Cortes, como é que tá o Renato agora, Bruno? Continua agitado, ele já acabou, uns 5 minutos atrás, ele chamou o Romário ali, teve uma conversa rápida com o Romário na beira do campo, provavelmente dando instruções ali para ver se o time melhora um pouco. Sorato. Falta no Sorato, aí está Renato Gaúcho. Desde que assumiu a média de equipe, a média de gols do Fluminense, começa uma média de 1,7 por partida, sob o comando do Renato. Bola do Fluminense, Sidney tem pressa. Aí você vê Romário, isolado lá na frente o baixinho. Finalizou apenas uma vez Romário. 25 no segundo tempo. Sidney. Carlos Alberto. O Romário. De novo Carlos Alberto. O autor do gol do Fluminense tenta a jogada individual pelo meio. Pelo meio. Ele facilita a marcação do Goiás, como o Roberto Monteiro já falou. Esse é Sidney. Lopes. Todo o time do Goiás recuado. Lopes ameaçou o chute, foi travado na hora do chute, Lopes. Não houve falta no jogador do Fluminense, não. Jadilson. Vem para o meio mais uma vez. Carlos Alberto. Falta do Carlos Alberto. Sport TV e Premier Esportes. No Campeonato Brasileiro. Regina Casé tenta descobrir por que tanta gente não lava as mãos depois de ir ao banheiro. Domingo, no Fantástico. Goiás fica, Roberto Monteiro, praticamente dentro da sua própria grande área, na entrada da grande área. O time optou por isso e também porque foi pressionado o tempo todo no segundo tempo pelo Fluminense. O Fluminense adiantou bem a sua equipe. Está faltando mais conclusão com acerto para o Fluminense diminuir esse placar. Lopes. Achou o Romário na entrada da área. Ele protege bem a bola. Jadilson. Tentou a linha de fundo. Bonita jogada, lindo drible. Jadilson bateu por baixo. Chegamos a 29. O torcedor do Fluminense fica nervoso. O gol não sai. Carlos Alberto. Lopes. De novo Carlos Alberto. Jair. Arrisca o chute. Vamos ver agora o terceiro gol do Palmeiras. Eduardo Moreno. Esse é Lopes. Jadilson. Romário. Carlos Alberto na tabela com Romário. Bateu de primeira, bateu para fora. Mais uma finalização do baixinho Romário. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, depois do futebol, capítulo inédito de Agora é que são elas. Jair fica marcando o Araújo. O Araújo está sozinho no ataque. O Fluminense com muito mais tempo de posse de bola e o Goiás vencendo e vencendo bem. Já perdeu um pênalti o Goiás com o Dimba. Brasileirão 2003. Goiás vai conseguindo um excelente resultado aqui no Maracanã. 32, segundo tempo. Passe errado do Romário, Fabão. O Fluminense aperta a saída de jogo do Goiás, que sem opções manda para frente. A bola acaba saindo. Com o mando de campo até agora no campeonato, o Fluminense tem a 13ª melhor campanha, com 66,7% de aproveitamento. Foram 3 vitórias e 3 empates. O Fluminense não perdeu ainda com o mando de campo. Vai perdendo hoje. Sidney. Bateu para o gol, bateu mal. Luiz, o Goiás fora de casa tem a pior campanha. São 6 derrotas, 0 de aproveitamento. Marcou 8 gols, ainda sem contar o jogo de hoje. Se contarmos, tem 11 gols marcados e sofreu 19. Você viu o domínio ali. Marcão ajeitou com o braço na frente do auxiliar. Temos quase 35, 1 Fluminense, 3 para o Goiás. Na volta de Romário ao Maracanã, Romário jogando de novo com a 11 do Fluminense. O Goiás vai conseguindo um excelente resultado.
Jadilson. Chegamos a 35. Marcão manda para frente. O Romário estava impedido, por isso não foi na bola. Um Fluminense, 3 Goiás. Romário. Carlos Alberto. Sidney fica com a sobra. Stock Car Brasil, ao vivo, domingo, no Esporte Espetacular. Expulso Marcão. Agora os dois times com 10. Araújo. Errou o passe para o Josué. Falta no Zada. Jadilson. Dai para Lopes. Ele tenta Romário pela esquerda. Esse é o Campeonato Brasileiro 2003. Jadilson. Puxado, derrubado, falta do Thiago. Amarelo para Thiago. Passamos dos 39 e você está revendo o lance da falta do jogador do Goiás. Romário tem a bola dominada. Zada. Levanta na grande área, a furada, Romário impedido. Impedimento de Romário. A bola passou embaixo do Gilmar, hein? Luiz, o Romário que fez gols em 50% das estreias e reestreias em toda a carreira dele. Foram 12 jogos e em 6 deles ele fez pelo menos um gol. Confirmando, Luiz, que o Thiago, número 15 do Goiás, recebeu o cartão amarelo. E o Romário não estava impedido. Se bem que o Carlos Alberto participou ali um pouco da jogada. Ele estava tirando proveito do lance, sim. Estava bem no local onde o Romário se apresentou para receber. Portanto, havia impedimento no ataque do Fluminense. 40 minutos no segundo tempo. Araújo. Sobra do Fluminense. Lopes. Romário. Carlos Alberto. Lopes. Zada. Josafá. Derrubado o Josafá. Ele já cobrou. Sorato bateu. E o Fluminense ganha mais um escanteio. Romário vai para a cobrança. 1 Fluminense, 3 Goiás de novo. A conclusão do Sorato. A bola já está em jogo. Zada. De novo o Romário. Josafá. Chamando o Jadilson na entrada da área. Ele bate para o gol, solta uma bomba. Defesa em 2 tempos do Gilmar. Tentativa para o Araújo, sozinho na frente. Ele tem mais velocidade que o Djair. Sidney chega na cobertura. Grande toque no meio. Condição legal. Vem o Goiás com perigo. Tentativa de devolução para o Araújo. Kleber poderia ter tentado a jogada individual. Zada. Falamos agora para todo o Brasil, inclusive para o Rio de Janeiro. Acabou o derby em Campinas. E você vê uns instantes finais de 1 para o Fluminense, 3 para o Goiás aqui no Maracanã. Os dois times com 10. O Gustavo do Goiás foi expulso aos 2 minutos do segundo tempo. Marcão do Fluminense expulso aos 37. O Fluminense pressionou muito no segundo tempo. Agora parece ter desistido o Fluminense. Tem mais 3 minutos. Vamos até 48. 3 minutos. Que beleza, hein? Que beleza. Livro de regras nem pensar, né? Essa é a bronca do Renato Gaúcho. E ele tem razão, viu? Porque foram 6 alterações. O goleiro ficou pelo menos 2 minutos naquele pênalti que ele fez no Romário. Houve a contusão do Dimba. Precisava acrescentar pelo menos 4 para ficar por baixo. Romário na entrada da área. Cerdeira fala em 30 segundos por alteração. Foram 6, mais 2 minutos do Gilmar. Mais 1 minutinho ali do Dimba. Isso que eu estou dizendo, só nas alterações já seriam 3 minutos. Mais o tempo do goleiro lá, seriam pelo menos 4. Jadilson.
Lembrando que Dimba ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo. Zada. Romário. O toque para o Josafá. Caiu. Pênalti marcado. Pênalti a favor do Fluminense. Derrubado Josafá. Aos 45, o Fluminense pode fazer o segundo. Romário pede a bola. Roberto Monteiro. E observe que ninguém reclamou. Tão claro foi o pênalti. Ninguém do Goiás reclamou. Derrubado Josafá. Pênalti a favor do Fluminense. Temos quase 46. Pênalti cometido pelo Renato. Romário na cobrança. Autoriza o juiz. Partiu Romário. Bateu o pênalti. Gol! É do Fluminense. Romário. Primeiro dele no Campeonato Brasileiro 2003. Primeiro na volta ao Fluminense. Romário faz o segundo. E o Fluminense tem pouco mais de um minuto para tentar um empate. Roberto Monteiro. É tal história. Se o Carlos Alberto tivesse colocado aquela bola para dentro que bateu na trave, ou o árbitro tivesse marcado o pênalti em cima do Romário, o jogo estaria pelo menos empatado ao Fluminense na frente. Além do Dimba que perdeu. Muita coisa aconteceu no jogo. Um jogo muito movimentado aqui no Maracanã. E o Fluminense surpreendido pelo Goiás. Bruno Cortes. Esse que foi o 6º gol do Romário na temporada pelo Fluminense. Ele já tinha feito 5 no Carioca desse ano. O Goiás valoriza a posse de bola. O Palmeiras fez o 5º. 5 para o Palmeiras. Wagner de novo. 5 Palmeiras, 0 Mogi. Terceiro do Wagner no jogo. Bela recuperação do Palmeiras. Belo resultado para o Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui no Maracanã vai dando Goiás. Você está revendo o segundo gol do Fluminense. O gol de Romário. Fluminense 2, Goiás 3. São os instantes finais do jogo no Maracanã. Belíssimo resultado para o Goiás do Cuca. Acabou o jogo do Palmeiras. Palmeiras venceu o Mogi por 5-0. Aqui temos quase 48. Josué. Cuca pede o fim do jogo. Kleber. Boa jogada, Kleber ficou no mano a mano. Vem o Goiás no fim da partida. Segue o lance, o Cuca queria um pênalti. Esse pode ser o último ataque do Fluminense. Jadilson. Prendeu o Jadilson, perdeu tempo, se atrapalhou, perdeu a bola. A bola fica com o Goiás, fica com o Araújo. O Araújo vai levar para a bandeirinha de córner. Não conseguiu. Parou, voltou a jogada, vai acabar o jogo. Apita o juiz. Vitória importantíssima do Goiás, fora de casa. Vaias da torcida do Fluminense. Fluminense 2, Goiás 3.